Quem que é ela, você não pode? Tá de corda? Não. Talvez. Bom dia. Vamos nos aquietando, vamos
começar o nosso culto, né? Mais uma EBD. Com a graça de Deus, podemos estar na casa do Senhor. Podem se colocar em pé. Vamos cantar. Recebemos a cada manhã a Tua graça e a Tua misericórdia. Que o nosso coração aqui se alegre, esteja contente por poder Te louvar, por ainda termos liberdade de buscar o Senhor, por podermos manter essas portas abertas. Que o nosso coração compreenda a vontade do Senhor e possamos servir o Deus de todo o coração. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Em todo tempo. Maravilha.
pastor coloca toda manhã lá no grupo. Eu vou ler para vocês, diz assim: sede fortes e revigore-se o vosso coração, vós todos que esperais do Senhor. Salmos 31, 24. A vida não é indolor. As pressões, as tentações e as angústias que nos assolam com frequência nos enfraquecem e minam o nosso vigor. Ficamos abatidos, beijamos o pó, vamos ao longe. Nessas horas precisamos ouvir os imperativos que emanam da palavra de Deus. 2 ordens nos são dadas aqui. A primeira delas é que devemos ser fortes. A força vem de Deus e não dos nossos braços frágeis. Não se trata aqui de psicologia de autoajuda. Essa ajuda vem do alto, essa força procede de Deus. A segunda ordem é: revigore-se o vosso coração. Nosso coração desmaiado pelas tempestades da vida só pode ser revigorado pela força do Onipotente. Quem pode ser fortalecido? Quem pode ter o coração revigorado? Aqueles que esperam no Senhor. Essa esperança não vem da saúde nem da força dos músculos. Não procede da riqueza nem dos amigos. Essa força não vem dos homens, mas de Deus. Não procede da terra, mas do céu. Não podemos viver rendidos à fraqueza se o Deus Todo-Poderoso é o nosso ajudador. Não podemos viver sem vigor se o Deus de toda graça pode nos revigorar. Como viver sem esperança se podemos esperar no Senhor? Ele nos ama e é poderoso para nos restaurar. Ele fortalece e revigora todos aqueles que nele esperam. Nele há esperança. Ele é a nossa esperança. Amém? Essa música diz: te exaltamos, ó Cordeiro Santo de Deus, declaramos as suas maravilhas. E diz: quem tentará contra o braço forte do Senhor? Quem impedirá o seu agir? Quem poderá nos resistir? Se a palavra de vitória já foi liberada a nós. Amém? Cante. Talvez você não conheça a música. Eu falei que hoje eu desenterrei umas músicas aqui. Mas cante ao Senhor, porque a vitória já nos foi dada por meio de Cristo. Amém? Maravilha.
Eu te agradeço, Senhor, porque a nossa força é o Senhor e nós te louvamos por isso, Deus. Muito obrigado, Senhor, por toda essa manhã e que assim o Senhor possa falar, Deus, ao nosso coração. Tá? Queremos abrir, Deus, o nosso coração para ouvirmos a tua voz. Em nome de Jesus, amém. Amém. Pode sentar. A palavra está com Alex. Está aqui como? Está no ensaio? Você fala no microfone? Bom dia. Bom dia. Agora sim. Então nós vamos dar continuidade aos nossos estudos de Apocalipse. Só arrumar aqui. Eu estava em casa hoje comentando com a Eliane. O estudo de hoje é bem difícil, né? O assunto, para nós presbiterianos, nós corremos um pouco desse assunto, apesar que quando eu converso com os jovens da igreja, eles ficam querendo saber das experiências desses assuntos, e quando eles descobrem algumas experiências, a gente pergunta, e aí, dá para encarar? Ele fala assim, a gente sai correndo se acontecer. Então vocês sabem que o assunto hoje não é muito fácil, tem a ver com a ação de Satanás e os demônios aqui nesse mundo. Eu daí falava para eles assim, que hoje eu vou falar na igreja sobre o diabo. E nós, presbiterianos, temos a pregação cristocêntrica. E a minha esposa disse assim, então no final você dá um jeito de colocar Jesus e acaba com Jesus. Não acabar com Jesus, acabar o estudo falando de Jesus, que o Apocalipse 9 vai falar bem claro sobre essa questão da ação do inimigo nesse mundo. Então, é um desafio. E os jovens dessa igreja ficam perguntando de algumas experiências que a gente já teve, alguns pastores já tiveram, os alunos do IBEM, quando encontram alguns pastores que sabem que têm experiências de expulsão, libertação, começam a perguntar. E quando começa a se contar algumas experiências, quem tem cabelo fica em pé, e alguns já vai se afastando, já se preparando para correr, se isso acontecer. Mas o fato é que está na Bíblia, nós temos que também pensar um pouco sobre isso. Mas antes de a gente entrar em Apocalipse 9, eu queria que você abrisse alguns textos comigo. Lá em Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Já que a gente vai falar de algo bem pesado, bem difícil, vamos entender um pouco como é a importância de nós termos Cristo no coração. A importância de nós um dia, e quem está em casa, quem ainda não fez, fazer um compromisso com o Senhor Jesus e convidá-lo para entrar no coração, para perdoar os pecados, para ser Senhor e Salvador. E a Bíblia ensina assim, de que quando nós convidamos Cristo para entrar no nosso coração, Ele coloca o Espírito Santo em nós, que é a garantia da salvação, que é o penhor da nossa salvação e que é o selo que nos marca como propriedade exclusiva de Deus, raça eleita, a nação do Senhor. Esse selo que é o Espírito Santo, ele é a garantia, não só de que nós iremos ao céu, mas enquanto o céu não chega, nós estamos aqui nesse mundo, nós temos uma intimidade com Deus e somos guardados por Deus de toda e qualquer ação direta do inimigo. É isso que nós vamos estudar um pouco hoje. Essa ação do inimigo, que atacam aqueles que não têm o selo de Deus. Então não inclui você e eu, que nós somos selados. Romanos 8 diz assim. Antes de nós lermos, vamos fazer uma oração? Mais uma oração? Feche seus olhos, sem casa também, feche seus olhos. Vamos falar com Deus. Pai querido, nós agradecemos, Deus, pelo dia do Senhor, por podermos estar, apesar dessa chuva que está aqui em Coronel, estarmos na sua casa,
sair de nossa cama com saúde e podemos estar aqui na sua casa aprendendo, trazendo os nossos filhos para crescer ouvindo a palavra, os nossos jovens para estar em comunhão uns com os outros, e nós como igreja toda estarmos na sua presença para glorificar o Senhor e também ouvir a sua voz. Então abra a nossa mente, Pai, para que possamos entender um assunto tão difícil. Abra o nosso coração para que possamos reter e guardar aquilo que vem do Senhor e transforma toda a nossa vida, para que possamos nesse mundo andar fielmente com o Senhor. Então nos abençoa, Deus, eu peço, em nome santo de Jesus. Amém. Romanos 8, no verso 9, 8:9 diz assim: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vós, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Romanos 8 fala assim que quem é do Senhor Jesus, quem pertence à família, ao povo de Deus, o Espírito de Deus, que é o Espírito Santo, habita nele. E quem não tem o Espírito Santo habitando nele, é inimigo de Deus, não é do Senhor, vive na carne. Então Paulo faz a distinção bem clara: quem é de Deus, o Espírito Santo habita em seu coração. Quem não é de Deus, não tem o Espírito Santo. Porque não é possível não ter o Espírito Santo e ser de Deus. Pode ser um grande religioso, mas não significa que seja filho de Deus. Mas também, aquele que tem o Espírito de Deus, ele não pode viver como vive o mundo, porque é impossível, uma vez experimentar a Cristo, ter o Espírito Santo no coração e nada de transformação, nada de mudança não acontecer. Depende dos casos, a mudança leva tempos diferentes de manifestação, mas o Espírito Santo em nós, ele vai causar transformação em nossas vidas. Se não há mudança nenhuma, talvez pensamos que somos de Deus, mas na verdade somos apenas religiosos. Mas Paulo aos Romanos, ele continua ainda no verso 31. É um texto que o Charles, que está ministrando nos grupos e tal, ele sempre cita e gosta muito desse texto, e eu também gosto muito. Diz assim no verso 31: que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus que morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós? Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, nudez, perigo ou espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque estou bem certo de que nem morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente nem do porvir, nem os poderes, nem alturas, profundidades, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Essa é uma fala de Paulo, que primeiro ele fala sobre a diferença de quem é de Deus e quem não é de Deus, para depois falar da promessa de que quem tem o Espírito é selado, e quem é selado pertence a Deus, e se pertence a Deus, Deus guarda. Guarda do quê? Dessa lista que ele fala aqui no texto. E um item dessa lista fala: os principados e potestades, o príncipe desse mundo, Satanás. Nós somos guardados de Satanás. Mas Alex, Satanás, ele ataca o crente? Sim. Mas então isso não é um paradoxo? Nós somos guardados, mas ele ataca os crentes? Sim, a permissão de Deus, ele permite que nós sofremos opressão, tentação.
mas o Espírito nos orienta, né, a fugirmos da cilada do caminho. Mas como o ímpio, né, esses ataques acontecem de um modo tão grande, só que por não ter direção de Deus, eles se destroem, eles são destruídos. Um sociólogo muito conhecido, chamado Thomas Robbins, ele é uma frase que eu também gosto muito de usar. Ele fala assim, quando faz o estudo do ser humano, ele diz, uma frase dele diz assim, que o homem é o lobo do próprio homem, né? E uma outra versão diz assim, que o homem é uma bomba relógio que está pronto a se autodestruir. E aí, parafraseando outros, né, vai dizer assim, que nós não precisávamos nem de Satanás, né, e nem da nossa natureza para nos destruirmos. Somente se Deus retirasse a sua mão de nos guardar, nós seríamos destruídos. Né? Então, ter Cristo, a gente romper com essa natureza pecaminosa de lobo, de autodestruição, é ainda ser blindado, né, com toda a armadura de Deus que nós temos que tomar, porque Deus nos guarda. Satanás vai tentar nos desviar, Satanás vai tentar nos seduzir, nos enganar e às vezes nos oprimir, mas ele não tem força para isso. Nós somos iluminados, nós somos direcionados, nós somos guardados por Deus, porque nós temos o Espírito Santo, que é o selo da nossa salvação. Apocalipse 7, nós já estudamos isso aqui, inclusive fui eu mesmo que fiz esse estudo de Apocalipse 7. Apocalipse 7, no verso 4, diz assim, Apocalipse 7, versículo 4: Então ouvi o número dos que foram selados, que era 144 mil de todas as tribos dos filhos de Israel. Aquele, no texto de Apocalipse 7, aquela revelação dos 144 mil, que nós já estudamos, que era o número de representação exclusivo de uma ação de Deus com Israel. E o modo de falar que esse grupo, ou seja, as ovelhas de Cristo, que estavam dentro do povo de Israel, do povo judeu, né, para ser ovelha, eles receberam um selo. E Paulo, em Romanos 9, 10 e 11, ele vai falar que dentro do povo de Israel, Deus, né, deu a oportunidade para que eles ouvissem a pregação do Evangelho. E quem cresce, receberia o selo e seriam chamados filhos de Deus. E dentro de Israel, quem ouviu e não creu, esses foram excluídos, porque não pertencem a Deus. Então, dentro de Israel, para pertencer a Deus, tinha que ser selado com o Espírito Santo. E João 10, na parábola do bom pastor, né, da parábola das ovelhas no aprisco, Jesus fala que tem um aprisco que ele tinha lá em Israel, lá em Jerusalém, que tinham muitas ovelhas que ouviam a sua voz. E essas ovelhas, para serem ovelhas, era marcada como propriedade do seu dono. Mas em um outro lugar, ele também tem um aprisco, onde muitas ovelhas ouvirão a sua voz. Falava dos gentios, falava da igreja de hoje, eu e você. Mas tanto de Jerusalém como dos gentios, para ser ovelha de Cristo e aprender a ouvir a voz, precisava ser marcada, fazer parte do rebanho, pertencer ao Senhor. E João é aquele que fala que ele viu o número daqueles que foram selados por Deus e pertencendo agora à família de Deus. Então, amados, para tudo isso, para dizer o quê? De que receber Jesus no coração, fazer aquele convite de que Jesus entre no meu coração, coloca o Espírito Santo como selo, ele é algo magnífico, porque ele é a garantia da sua e da minha salvação. Mas não acaba aí. Além de Deus nos agraciar com a salvação, ter Cristo no coração, receber esse selo, representa de que aqui nesse mundo,
enquanto vivermos, Ele está conosco. Como foi com Israel, de dia e de noite, uma nuvem e uma coluna de fogo criava um ambiente de proteção, de cuidado, de direção. Deus está assim com a sua igreja, Deus está assim com você. Com quem? Com quem foi selado com o Espírito Santo, a igreja de Deus. Agora vamos a Apocalipse 9. Apocalipse 9, e vamos fazer a leitura do verso 1 ao verso 12. Do verso 1 ao verso 12. Diz assim: o quinto anjo tocou a trombeta, e viu uma estrela caída do céu na terra, e foi-lhe dado a chave do poço do abismo. Ela abriu o poço do abismo, e subiu fumaça do poço, como fumaça de grande fornalha, e com a fumaceira saída do poço, escureceu-se o sol e o ar. Também da fumaça saíram gafanhotos para a terra, e foi-lhes dado poder como os que têm os escorpiões na terra. E foi-lhe dito que não causasse dano à erva da terra, nem a qualquer coisa verde, nem a árvore alguma, e tão somente aos homens, que não têm o selo de Deus sobre a fronte. Foi-lhe também dado não que os matasse, e sim que os atormentassem durante 5 meses. E o seu tormento era como tormento de escorpião quando fere alguém. Naqueles dias, os homens buscarão a morte e não a acharão. Também terão ardente desejo de morrer, mas a morte fugirá deles. O aspecto do gafanhoto era semelhante a cavalos, preparados para a peleja. Na sua cabeça havia como que coroas parecendo de ouro, e o seu rosto era como o rosto de homem. Tinha também cabelos como cabelos de mulher, e os seus dentes como os dentes de leão. Tinha couraça como couraça de ferro. O barulho que as suas asas faziam era como barulhos de carros de muitos cavalos, quando correm a peleja. Tinha ainda cauda como escorpiões, e ferrão na cauda tinha poder para causar dano aos homens por 5 meses. E tinha sobre ele, como seu rei, o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon, e em grego Apolion. O primeiro ai passou, eis que depois dessas coisas vem ainda 2 ais. Bem, aqui nós encontramos a narrativa de João, da quinta trombeta. Nós sabemos que a primeira, a segunda, a terceira e a quarta trombeta, que o pastor Maurício falou na aula passada, nós vamos rever um pouquinho aqui, ela tinha uma ação de destruição da natureza, de meios naturais, a água do mar, a água potável, as estrelas, a natureza de modo geral, ela seria atacada, ela seria provocada, ela seria destruída. E me faz lembrar muito do que Deus disse a Adão, lá em Gênesis 3, 14, 15, 16 em diante, diz assim, que maldita é a terra por sua causa. Por natureza se tornou maldita, e com a ação de Satanás, ela é destruída sempre, e vai intensificando isso. Na quinta trombeta, nós vemos que sai a ação de destruição, de punição da natureza, e agora se volta aos homens, ao ser humano, e em específico àqueles que não receberam o selo de Deus. Então nós temos aqui uma ação específica de um grupo específico que vai atuar em quem? Naqueles que vivem, que não têm o selo de Cristo. Então, graças a Deus, eu e você somos livres diretamente dessa ação. Mas vamos relembrar um pouco. As trombetas se preparam para tocar, Apocalipse 8, as trombetas são divididas em 2 grupos, naturais, os 4 primeiras, natureza,
depois o restante com relação ao ser humano. As 6 últimas trombetas falam do sofrimento imposto diretamente aos homens. Eles são chamados de ais, né? A destruição e a ação direta com relação ao ser humano. A trombeta tem o propósito de advertir o homem, de chamar a atenção do homem. Além de ser uma ação de justiça e de punição por causa do pecado, mas a intenção primeira dela é levar as pessoas que ainda não conhecem a Cristo a se arrepender e voltar ao Senhor. Tem uma frase ali que diz, comenta muito: se você não vai por Deus por amor, vai pela dor. Quase esse sentido, que essa dor causada ao ser humano, aqueles que são eleitos, deve causar também o quê? Um dobrar-se, quebrar o seu orgulho, tirar sua soberba, tirar o seu sentimento de autopotência, de ser suficiente para as coisas, para si mesmo, derrubar-se, cair com a cara no chão e clamar por socorro, por orientação de Deus. Também tem esse propósito de levar as pessoas ao arrependimento. A trombeta são símbolos de intervenção de Deus na história. Vejam bem, amados, por mais que é terrível todas as trombetas que nós estamos vendo, ela é a ação de Deus. Permissão, planejamento, execução pelo próprio Deus. Deus rege a história. Deus age na história. Nós não entendemos muitas vezes por que e como Deus age na história. E talvez, se você fosse pensar em for Deus, você talvez agiria diferente, de modo diferente. Mas Deus tem os planos, os meios que Ele usa. Nem sempre nós entendemos. Uma vez alguém disse assim: mas não é justo, Alex, Deus usar o sofrimento para mudar meu coração. Não é justo. Eu falei: olha, você quer falar de justiça com Deus? Deus é a justiça, tem justiça e faz a justiça. Nós não entendemos. E toda a nossa maneira de analisar as coisas, ela está influenciada, contaminada pelo pecado. Então a nossa justiça muitas vezes é vingança ou benefício próprio, mas não o que é justo. As trombetas são semelhantes às pragas enviadas do Egito. Então ela tem uma ideia histórica do que aconteceu lá com Moisés, povo de Israel, Faraó no Egito. As trombetas mostram que os juízos de Deus são universais, Ela cai sobre a natureza e nós, cristãos, sofremos com, às vezes, falta de água, com, às vezes, fome, a violência. Nós sofremos com tudo isso. A primeira trombeta do capítulo 8, verso 7, fala sobre a chuva de granizo, que o fogo, o sangue que atinge. Caiu, choveu fogo, choveu pedra, pegando fogo, destruição dos céus. Dessa forma simbólica, o livro do Apocalipse revela que toda a natureza está sob o controle de Deus. As catástrofes servem para o homem levar ao arrependimento e punição dos ímpios. A destruição que essa chuva de fogo vai trazer ainda não é final. A questão é, a gente pergunta: isso já está acontecendo? Isso vai acontecer? Qual é o grau? Não, isso já vem acontecendo. Só que a Bíblia diz que com o passar do tempo histórico vai se intensificar, vai sempre aumentar a ação dessas trombetas. Segunda trombeta, verso 9 do capítulo 8. As trombetas falam da espantosa calamidade marítima. O mar será atacado. E o mar ser atacado traz grandes influências na vida. Eu sempre falo assim que quem corta cabelo, quando o Serginho está lá atrás, está ali o Serginho que corta cabelo bastante. Eu não vou no Serginho porque eu não tenho cabelo, mas eu pesquiso sobre isso e falo que, confirma, Serginho, se é verdade ou não, desde cortar grama, cortar cabelo, às vezes a lua interfere no crescimento, no processo. É isso? Ele está confirmando lá, vocês não olharam, mas ele deu positivo. É isso mesmo. E a lua faz na maré, transforma a maré recua, vai, sobe, aí vem os tsunamis, ou seja, o mar está totalmente relacionado
ligado com todo o sistema de engrenagens que é o universo que Deus fez. Quando ataca ali chuva de meteoro, ele também vai atacar aí a partir dos mares, né? Não só a morte de peixes, a morte de toda a vida marinha, que também afeta o homem, mas toda uma desorganização nessa estrutura que Deus fez. Isso que era organizado por causa do pecado e da ação, começa a desorganizar. Ainda não é total. A destruição dos mares começa no processo progressivo. Ela já começou. E vai chegar um ponto que ela vai ficar muito pior. A terceira fala sobre a água doce, né, transformada em águas amargosas, águas amargas, né, que é essa questão de limitação ou ausência. Nós estávamos em Mangueirinha, com os irmãos lá, nós falamos que faziam 15 dias de chuva e tem mais uma semana de chuva, e por um lado é muito bom porque os rios, as nossas abastecimentos estavam já no volume morto, agora já estão em ótimos ou chegando no nível ideal, porém toda a plantação de soja, feijão que tem que ser tratada, produzida, colhida e tal, está sofrendo com isso. Então, de um lado é bom, do lado é ruim, mas por que nós nos preocupamos com o volume de água, tudo isso? Porque nós vemos que nós estamos em escassez também da água. Estive em São Paulo, 10 meses do ano, eles fazem o racionamento, né? Tem dia que não estavam lá, teve uma quarta-feira que nós estávamos lá, veio o anúncio que das 8 às 10 da noite, no bairro onde minha mãe mora, ficaria sem água, né? Então, levanta mais cedo para tomar um banho e aguentar, sem se mexer muito para não suar, até às 10 da noite, porque fica sem água mesmo, por causa da questão da falta de água dos nossos rios. Estou só passando porque nós já foi visto isso na semana passada com o pastor Maurício. Quarta trombeta, o aço, sol e lua e as estrelas, desde a sua órbita, lutam contra os inimigos da igreja de Deus. Né? Aí começa a estudar ali que são os astros, né? Planetas destruindo, estrelas perdendo seu brilho, caindo, umas coisas que é muito louca de estudar, mas a gente vê também que a natureza, em termos de constelação, ela está sofrendo, ela está morrendo, como os cientistas, ela vai envelhecendo e morrendo e se perdendo. Mas o fato é que as 4 trombetas até agora, Deus está revelando ações que já estão acontecendo e que vão intensificar quando? No processo histórico. Nós estamos passando por um processo de intensificação da destruição do mundo natural. Isso significa que um dia esse mundo será destruído, será dizimado. Nós chegamos aqui na 5ª trombeta, que é o texto que nós lemos aqui agora. O rei da cavalaria do inferno, verso 1 e o verso 11. Olha comigo de novo o verso 1 e o verso 11. Verso 1. O 5º anjo tocou a trombeta e viu uma estrela caída do céu, na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. O verso 11. E tinha sobre eles como seu rei o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon e em grego Apolion. Essa 5ª trombeta fala de um tormento imposto aos homens que não tem o selo. E que tormento é esse? Quem é que vai atormentar? Ele é uma estrela caída do céu. Em Apocalipse 12, nós vamos estudar, fala que a mulher que estava para dar à luz, Israel, ela foi perseguida por uma figura violenta que queria destruir ou acabar com o nascimento do menino, que era Jesus, que é Jesus. E essa expressão usada lá, que tinha um grande dragão vermelho com uma cauda enorme, e no girar de sua cauda ela levou consigo 1/3 dos anjos. Aí Isaías vai falar
né, que a estrela caiu do céu e com ele a terça parte. Essa estrela caída, olha, João não está vendo que estava caindo, já caiu, passado, né? Essa estrela ele fala assim que é Satanás. Satanás caiu e levou consigo uma grande parte de anjos, que hoje nós chamamos de demônio. Os anjos são descritos na Bíblia como estrelas. Lá em lá em Jó, fala que dá o nome desses anjos caídos de estrelas. Lúcifer rebelou-se contra Deus e foi lançado para fora do céu. Isaías 14 diz: como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como fosse lançada por terra, tu que debilitas as nações. Caiu, foi derrubado. Jesus disse: eu vi Satanás como um raio que caía do céu. Lucas 10. A estrela que João viu foi estrela caída. A queda de Satanás é fato passado. Ele é um ser caído, decadente e derrotado. Como derrotado? Ele está agindo. Alguém pode me ajudar? Como Satanás está derrotado, mas diz assim que ele está agindo? Alguém disse, numa das visitas que eu fui fazer a um irmão, não lembro quem foi, e nós falávamos do pecado, nós falávamos desse mundo, aí coronavírus e tal. Esse irmão disse assim para mim: mas a gente não tem que se preocupar, porque o resultado final nós já sabemos. Cristo venceu na cruz. A promessa que Deus fez à mulher, que o descendente dela esmagaria a cabeça do descendente de Satanás, isso já aconteceu. E quando Cristo voltar, Ele vai recolher, Ele vai levar com Ele todos aqueles que já receberam essa vitória. De novo, qual é a diferença? Ser selado ou não ser selado. A história pode ser contada com vários detalhes, mas no final dela está escrito: Cristo já venceu, porque Ele morreu e ressuscitou. E toda a punição e toda a autoridade que Satanás tinha, se tinha alguma coisa, ela foi eliminada com a morte e ressurreição de Cristo. E Cristo cumpriu a promessa de Deus, para a salvação de todos aqueles que Deus o entregar. Então, nesse sentido, Satanás é essa estrela caída. Ele tem um caráter pervertido, ele é destruidor. Ele recebe o nome, aqui no verso 11, tem um nome que ele recebe, dois nomes que ele recebe. Vocês lembram dele? Abaddon e... Você sabe qual é o significado em hebraico e grego? Abaddon e Apolion? É o oposto de Jesus. Abaddon e Apolion significa aquele que veio para destruir, ou o destruidor. Quem aí, os mais novos, os mais velhos também, que gostavam de assistir aquele desenho, filme Tartarugas Ninja, lembra? Aqueles tartarugas que lutavam e tal, e tinha vários inimigos, mas o inimigo, o bichão que eles tinham medo e que era o cara que organizava tudo, chamava-se Destruidor. Ele que era o que todos tinham medo. Esse que caiu do céu, ele recebeu o nome de Destruidor. Porque o nome era dado às pessoas por funções, por características, por ações. Deus às vezes mandava dar. Deus mandou colocar o nome de Jesus, falou para Maria, e o nome dele é chamado Jesus, que ele é o Salvador. Porque a característica e a ação de Jesus é de Salvador. Do caído aqui é de destruidor. Porque qual é a intenção dele? É matar, roubar e destruir. É isso que ele tem por função. Mas esse destruidor, ele tem a chave
do abismo, ele recebe a chave do abismo, e por essa chave do abismo ele abre um poço. E desse poço começa a sair algumas coisas. Os demônios que saem do poço do abismo são liderados por esse ser maligno. Então ele abre um poço, saem gafanhotos de lá, que são demônios. E que esse destruidor é o chefe, é o bando, é o chefe do bando ali, é o cabeça, é o que guia, é o que monta estratégia, é o que pensa, é o que manda executar, é o que faz acontecer. Ele chamou uma galerinha lá, eu nem vou fazer aqui piada do Cristiano, porque hoje é muito pesado, né? Chamou uma galerinha lá, né, para agir e atuar nesse mundo. E Satanás é o que faz a estratégia, é o que pensa, é o que organiza. Por isso que fala lá, que nós vamos ver, que ele tem a figura do gafanhoto, escorpião e o rosto, a cara, a face de homem e cabelos de mulher. Tudo isso está relacionado a uma figura não monstruosa que nós vamos ver, mas características, né? O gafanhoto, por exemplo, por sua essência, ele é insaciável. Estava vendo uma matéria sobre isso, sobre o gafanhoto, né? O gafanhoto, ao mesmo tempo que ele está lá comendo, ele já está liberando espaço. Está ficando? Ele come e já faz, já come, porque ele não para de comer, insaciável. Fala isso, que a ação de Satanás em querer destruir esse mundo e destruir a coroa da criação que é o ser humano é insaciável. Ele não para, ele está sempre querendo destruir. A ideia do escorpião, a dor causada é uma dor de morte. Aqui fala assim que ele vai levar os homens a querer se matar, a querer morrer, a buscar a própria morte, mas não vão conseguir. Vão entrar em desespero, em caos, em colapso, porque a ação de ferroar é muito grande, que vão preferir a morte. Mas isso não está falando físico apenas, dessa morte, essa dor física, mas é algo emocional, mas algo afetivo e espiritual. Se você pegar aqui historicamente, fizer uma pesquisa dos últimos 15 ou 20 anos para cá, o quanto você ouvia falar de psicólogos, psiquiatras, de coaching que trabalha sobre inteligência emocional e afetiva. Quantas matérias ou artigos você ia assistir ou ler que falava sobre valorizando e tratando sobre essa preocupação emocional, afetiva do ser humano? Hoje só se fala nisso, né? Hoje um dos grandes cursos que aumentaram as suas cadeiras e que criaram ramos de atuação tem a ver com a psiquiatria e a psicologia, porque o ser humano está precisando ser tratado mentalmente, emocionalmente, afetivamente, precisa ser tratado. Eu confesso que nas minhas orações, onde eu passo por aí, eu tenho até orado assim: Senhor, cuide do nosso corpo, cuide do nosso emocional, a nossa parte afetiva, e mantenha a nossa fé, que é espiritual, um sujeito integral, uma nova palavra bonita que surgiu. Sabe por quê? Porque a ação desse grupo envolve atacar com ferroadas mortais, não só o físico, mas a natureza, a essência, a mente, o coração, os relacionamentos, as ações de família, a comunhão com a igreja. Ele vem para destruir o quê? A nossa vida toda. E ele já foi solto. Ah, mas isso está acontecendo? Já está acontecendo há muito tempo. Não foi assim que Caim matou Abel? Não foi assim que Adão foi tentado? Mas isso vai intensificar. Isso, cada dia que passa, vai aumentando essa ação, esse agir desse grupo, né, que veio para roubar, matar e destruir. Há um espírito gerador de crise política, economia, nas instituições. Eu falei de emocional e tal, mas se você pegar, por exemplo, as instituições
Gente, toda a instituição que você pensar aqui, você vai ver crise. A educação, no Brasil, no mundo, é boa. Principalmente no Brasil, pegar aqui nossa região, nossa nação, é um caos. Né? Falava com Laerte, da Mangueirinha, que os 3 pilares básicos da educação, na formação do sujeito, da nossa legislação LDB, diz assim que a educação deve, a Mônica está lá, que é a professora, né, confirma aí, Mônica, não deixe sozinho, diz assim que nós temos que formar os nossos alunos até o ensino médio, ele possa estar em pleno desenvolvimento, ou seja, com sua autonomia, sua capacidade de pensar, de escolher o certo e o errado, de construir a história em pleno desenvolvimento. Nosso adolescente tem que estar pensador, autônomo, que faça a diferença, tem que estar preparado para o mundo do trabalho, tem que ter habilidades para transformar e enriquecer como sustento, né? E apto para exercer a sua cidadania. Um sujeito que vai estar ativo na sociedade, reconstruindo para o bem, política, social. Aí eu pergunto, a nossa educação entrega o jovem acabando o ensino médio assim, maduro, pensador, autônomo, ativo, que vai transformar a sociedade? Não, a nossa instituição escolar tem muito que mudar. Quando a gente fala de instituição, a gente fala família. As nossas famílias, 100%? Ou está um caos? Os pais, filhos, marido, esposa, pai, mãe, vó, toda a família, está um caos. Quando vai instituição igreja, será que a igreja tem problemas? Será que a igreja, depois se tem dúvida, pergunta para o conselho sabe muito bem disso, né, Josimar, Mário, Paulo, né? Será que a igreja tem briguinhas de inveja entre irmãos? Sabe que o louvor às vezes fica triste um com o outro porque eu queria o microfone sem fio, o outro está com o microfone com fio? Né? Será que às vezes o irmão do outro fica magoado porque o na lista que passou esqueceu o meu nome? Eu disse, não vou mais na igreja porque não lembraram de mim? Sabe que nós temos picuinhas, coisas tão pequenas, mas causam uma divisão, um afastamento, uma destruição, às vezes no meio do povo de Deus? Sabe que isso acontece? Satanás, ele veio para destruir, causar separação, destruição, também na política, na economia, na igreja do Senhor, na família, na escola, nos grupos de formação. Ele vem para destruir. Quem gerencia a empresa, ou quem trabalha como chefe, ou quem trabalha como líder de grupo de uma empresa de trabalho, o quão difícil é você gerenciar um grupo de 10, 5 pessoas. Porque você tem que pisar em ovos, você tem que criar estratégias, porque como você fala, o que você fala, como você age, você vai magoar um ou outro, ele vai ficar triste, vai virar a cara, vai sair do trabalho, vai chegar para o teu chefe e falar mal de você. Como é difícil isso. Porque fala que esse que já caiu, ele trouxe uma legião consigo, ele veio causar crises nas instituições. Ele veio causar conflitos entre os homens, marido e mulher. A gente fala assim, como é difícil ser casado. Não é meu caso é uma benção. Mas eu escuto falar por aí como é difícil ser casado. E quando a gente escuta os homens, eles falam assim, como é difícil ter a mulher. Ele é mulher difícil de se lidar. Mulher é um livro em branco incompreensível. E o homem não sabe ler. Aí junta ser difícil não saber ler e não querer ler. Como é difícil o casamento. Como a gente vê que os nossos líderes falam muito. Você fez sua devocional com a sua esposa, com a sua família. Você ora com a sua família. Você ensina no caminho, porque se nós não ensinarmos, não orarmos, não sentarmos, não fazermos um papel de família crente que busca a Deus, o casamento vai para o lixo. E é difícil. Como é difícil, criarmos os filhos.
E às vezes, como é difícil o relacionamento com sogra, com sogro, com familiar, como é difícil. Né? Como eu, graças a Deus, tenho minha sogra e meu sogro que é minha mãe e meu pai, né? Eu estou mais tempo aqui do que com os meus pais em São Paulo. Mas como é difícil essa relação com filhos, com família, com igreja, irmãos, com amigos de trabalho, com outra pessoa. Como é difícil se relacionar. Porque o inimigo veio para causar confusão entre as pessoas. Ele é o Deus desse século, o príncipe da potestade do ar. Ele veio para estar agindo mesmo. Ele tem sua autoridade limitada. Verso 1, 4 e 5. O diabo não tem autoridade de agir, a não ser que Deus permita, como no caso de Jó. Jó pediu autorização. Mas por que Satanás não consegue agir? E nesse caso, ele abriu o abismo e trouxe. O diabo tinha a chave do abismo? Agora aqui eu vou falar uma coisa que teologicamente dá muita confusão. Depois vocês perguntam para o pastor, ele dá a resposta. Satanás tinha a chave do abismo? E se ele abriu, ele tinha. Quem deu a chave para ele? Quem deu a chave para Satanás abrir? Olha o verso primeiro. E foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Ele não tinha. Ou o trono, Deus, ou Cristo, que tomou o livro, que vai abrindo os selos, os ais e as trombetas, entregou para Satanás a chave do abismo. Ele teve essa autorização, essa permissão, e ele abriu. Então Deus está no controle de todas as coisas, porque é Ele que deu a chave. Ah, mas Alex, por que Ele deu? Não sei. Eu sei que Ele deu, e Ele tem o controle de tudo isso. Mas com a chave, Satanás abre, e do poço saem os demônios. A autoridade para abrir o poço do abismo, ele recebeu a chave. Ele solta um bando de demônios que estavam presos. Lá no livro de Judas 6, diz assim que Satanás recebe essa autorização para convocar os demônios. Existem dois tipos de demônios. A Bíblia fala de um grupo que está preso, ainda não foi solto, que será solto para a grande tribulação. E existe um grupo que já foi solto, que já está agindo nesse mundo. O verso 4 e 5. A autoridade limitada quanto à ação. Os gafanhotos são insetos insaciáveis, como eu já falei, mas esses gafanhotos aqui são seres malignos. Eles não podem causar dano à erva da terra. A função deles não é atacar a natureza. Eles não podem atormentar os homens selados por Deus. A ação deles está liberada para quem não tem o selo. Eles não podem matar os homens, mas apenas atormentá-los. Ele não pode matar o ser humano. O diabo não mata ninguém, mas ele convence à morte, ele induz ao erro, ele leva à destruição, ele causa loucura, ele causa o estresse, ele causa muitas coisas que levam o homem à destruição, lobo do próprio homem. Mas ele não vai pegar uma arma, ele não vai pegar a faca, ele não faz isso. Mas ele nos convence, ele nos envolve, ele nos conduz, ele nos engana, ele nos aprisiona, ele nos sufoca, ele nos mostra caminhos que nos levam à destruição. A autoridade limitada quanto ao tempo. O nosso tempo ali fala assim que foi dada a autoridade para agir durante 5 meses. É 5 meses literal? Não. Mas por que 5 meses? Porque 5 meses é o tempo de que o gafanhoto, ele sai da larvinha lá, ele sai do seu nascimento até ele virar adulto e ficar insaciável. Esse período de vida do gafanhoto são 5 meses. Então quer dizer que durante o período de vida ou de permissão de Deus, um certo tempo, Satanás vai agir com esses anjos, com esses demônios. E que tempo é esse? Nós entendemos que até a segunda vinda de Cristo.
ali vai ser o fim desse ciclo, desse tempo de ação de Satanás. Características do gafanhoto, do verso 7 ao verso 11, que nós já lemos. Do abismo sobem gafanhotos, são como cavalos e como escorpião. Eu já comentei isso, né? Insaciável, rápido, né? Veloz e mortal. Mortal no sentido de causar dor física, mas espiritual. É levar o homem à loucura da sua destruição. Os gafanhotos são insaciáveis, os cavalos causam dor. Contudo, esses gafanhotos que João descreve não são insetos, mas demônios. Então, por que, Alex, que ele vai colocar essas figuras? É que, para a época, né, o gafanhoto, o escorpião, essas figuras, para a época, tinham um sentido muito forte, era muito ímpar. Quando ele falava de gafanhoto, eles já lembravam da miséria causada pelos gafanhotos. Tá ok? Deus retirou suas restrições. Esse é o toque da quinta trombeta. Então, resumindo, o que é a ação da quinta trombeta? Deus estava com suas mãos em todo o planeta. Deus fechou um pouco sua mão e agora está cuidando mais específico da sua igreja. Apocalipse 1 fala assim que Cristo estava com as 7 estrelas, que são as igrejas, na sua mão direita. De um candelabro e outro com... Ele não deixava a sua igreja cair. Ele está guardando, protegendo. Em Romanos 1, 18, ele fala bem claro isso. Né? Ele fala aos romanos dizendo assim: Deus os entregou à sua própria sorte. Ou seja, Deus estava guardando. Agora Deus retirou a sua mão e deixou eles sozinhos. E eles se destruíram. Para falar sobre a questão da sexualidade, principalmente. Eles se destruíram. Não precisou do diabo, não precisou de nenhuma ação. O fato de Deus retirar a sua mão, já é destruição. E a trombeta está dizendo que Deus agora começa a segurar a sua mão na igreja, nos selados, e deixa um pouco a deriva aqueles que não têm o selo. Como juízo, como uma possibilidade de arrependimento, mas também de condenação ao pecado. O juízo de Deus não vai acontecer. Ele já está acontecendo. Vai também se intensificar. Como a violência vai aumentar, e também num grau maior vai ser o juízo final. Mas Deus já julgou, está julgando e julgará. Como eles são? Como são esses gafanhotos? Espíritos de obscuridade. São agentes também atual, onde a fumaça, onde a luz é pouca, onde o sol da verdade não brilha, onde reina a confusão. Qual é a ideia ali? Que ele age aonde não age Deus. Opa, Deus não age nos lugares, mas vamos explicar isso. No coração, na mente, na vida, na instituição, ou aonde não há o brilhar, não há a luz de Cristo, onde Cristo não está reinando como Senhor, ali é trevas. Então, uma pessoa sem Cristo no coração, ele é trevas. A sua mente está escura, seu coração está escuro, as suas ações são influenciadas pela escuridão, pelas trevas. Ele está perdido, ele está andando num caminho de morte. E aonde Satanás vai agir? Aonde não há luz, ele age nas trevas. Então, nesse sentido, ele não age nos selados. Nós estávamos em São Paulo e de repente nós vimos algumas coisas, depois eu vou comentar. Quem estava no grupo, a gente perguntou: viu, pastor Renato? Pergunta para o pastor Renato, né? Pastor Renato, quem tem Jesus no coração fica endemoniado? O texto é bem claro: aonde há luz, há trevas não.
reina, não fica. Mas se não tem Jesus, é um convite aberto, né? A casa está vazia, pronto para ter moradores. Se não é Jesus, é a legião ou representantes desse povo da fumaça. Esses agentes do inferno criam uma nevoeiro na mente das pessoas, com falsas filosofias, com falsas religiões. Como eles agem? Eles agem enganando. Eles agem seduzindo. Com filosofias. Como filosofias? Ideologias. Uma vez eu vi uma jovem que ela nasceu no berço cristão, cresceu, né, participando da escola dominical, na igreja, nos estudos, e com 20 anos ela foi para a faculdade. Gente, precisou de um mês com um professor pregando contra Deus. Ela precisou de um mês para sair da igreja e falar: Deus não existe. Eu fico pensando, 20 anos sendo investida nela o ensinamento, e um mês com argumentos científicos inventados ou que fazem até um certo sentido no mundo, abandona tudo e diz: Deus não existe. Me enganaram até agora. Depois de um tempo, voltou e disse: estava em ruínas. Olha o poder de sedução, de enganar. Quando eu fazia história em Guarapuava, nós tínhamos uma classe cheia e tinha um professor que falava contra Deus. E tinha um aluno, filho de ateu, que se dizia ateu, usava preto, uns negócios muito loucos lá, e que todas as manhãs nós íamos tomar café. Tem uma coxinha maravilhosa, um café, ele gordo, né? Gosta de comer, ele tomar a coxinha, e ele do meu lado. E toda vez ele puxava assunto comigo. E falava de Deus. Mas ele dizia: o meu pai me ensinou assim. E foi um mês, 2 meses, 3 meses. Aí um dia eu falei para ele. Eu coloquei uma dúvida. Eu só fiz uma pergunta. Bem, se seu pai está certo, não existe céu nem inferno. Tem Deus e o diabo. E se você morrer, você não perdeu nada. Por que não tem nada? Eu que vou na igreja, que busco a Deus, se você está certo, eu morri, perdi o quê? Nada. Só perdi meu tempo. Em vez da festa, eu estou na igreja. Mas e se eu tiver certo? Existir céu e inferno, e você morrer, você vai para onde? Aí ele engoliu o café seco, né? Eu disse: eu vou para o céu. E você? Peguei meu copinho, saí, dei aquela risadinha maquiavélica, né? Assim, te coloquei uma dúvida, se vira, negão, e fui embora. Coloquei a dúvida. E a dúvida fez ele pensar, quando ele me procurou, disse que ia estudar melhor o assunto, porque ele ficou com medo. Do modo contrário, o diabo faz isso também. Coloca dúvida, seduz, engana, mostra possibilidades, coloca nuvem na cabeça, e as pessoas começam a questionar Deus, desacreditar de Deus e abandonam a sua fé. Aí buscam reiki, busca no yoga, busca no Buda, busca em todo lugar por aí, nas constelações, busca em tudo. Aí eu fico pensando, esses são de fé. Para acreditar em tudo isso e não em Jesus, tem que ter mais fé do que essa razão do cristianismo. Mas Satanás, com seus anjos, eles fazem isso, eles seguem o entendimento dos incrédulos. O grande projeto desses demônios é manter a humanidade num berço de cegueira, numa vida imoral, e depois levar para o inferno. Quanto mais tempo o diabo cegar e tirar um compromisso com Jesus, mais estrago ele faz na vida das pessoas. Essa é a intenção dele. Espírito de destruição. Nós já vimos. Ele veio fazer o quê? Ele veio devastar, ele veio destruir. Esses demônios saem do abismo, têm uma ânsia destruidora. Eles são capitaneados por Abaddon e Apolion.
ou seja, o seu mentor, o seu líder é o diabo, o destruidor. Esses espíritos malignos agem sob o comando de Satanás. Eles infiltram em todas as instituições dos homens. Esses demônios têm destruído vidas, famílias, de modo devastador. Nós às vezes vemos histórias não tão longe da gente, de vidas sendo destruídas com a droga, com a prostituição, com brigas, com vidas fúteis, vazias. Nós vemos tanta destruição, nós vemos tanto caos acontecendo, pessoas morrendo diariamente por coisas banais. Essa cavalaria do inferno, em sua cavalgada, pisoteia crianças, destrói jovens, acaba com famílias, trazendo grande sofrimento por onde passa. Pais, sabe por que é importante você trazer os filhos para aprender a andar com o Senhor? Porque esses demônios querem acabar com os seus filhos. Você já pensou nisso? O diabo está escondidinho, esperando uma chance para acabar com seus filhos. E às vezes, você que está em casa, às vezes nós temos a oportunidade de trazer os filhos na casa do Senhor, e por preguiça, por uma desculpa qualquer, ou às vezes não dá mesmo, a gente não vem. A gente acostuma os nossos filhos a não vir na igreja. Eu conheço muitos filhos que, quando os pais falam, vamos para a igreja amanhã cedo, chora, porque queria ficar jogando videogame até tarde da noite, ou ficar assistindo série até tarde da noite, e é ruim acordar de manhã. E os pais deixam, porque nós vamos à noite. Pai, o diabo quer destruir as crianças, os filhos, os jovens. O diabo quer destruir com a sexualidade, com a rebeldia, com a soberba do coração. Casais, ele quer destruir o casamento, colocando ali a prostituição, a traição e outras coisas. Ele quer fazer isso. Ele está aguardando, planejando, para ter uma oportunidade para atacar nas nossas casas, para agir. Porque aquele momento de família que nós deixarmos um pouco escuro, é ali que ele age. É ali que ele derruba tudo. Ainda, espírito de poder e domínio. Esses demônios atuam no ciclo da desobediência. Ele mantém os cativeiros sendo escravos. Os ímpios estão sob o domínio de Satanás. O diabo é o Deus desse século. Há pessoas que vivem debaixo do reinado do medo, do terror. Há pessoas que são verdadeiros capachos de Satanás, indo a cemitério para fazer despachos. Experiência. Nós estávamos em São Paulo, eu, o pastor Renato, o Lucas e a Tuane, nós estávamos lá, fazemos uma semana. E quando nós éramos crianças, o Renato e eu em São Paulo, nós tínhamos um canavial, que era a cana de açúcar da usina, e tem a represa. E a represa tem uma prainha artificial, que era ponto turístico. E nós resolvemos, com o meu outro irmão em São Paulo, meu sobrinho, pegarmos 2 carros e irmos conhecer esses lugares. E fomos conhecer. Aí tinha um lugar lá que chamava Poção, que dava para ver muito bem as pedras e as águas da sua represa. E quando nós fomos pegar trilha para descer lá, gente, a cada 1 metro quadrado, quase, havia uma apresentação de macumba. Uma com vela roxa, com flor, outra com vela amarela, com vela azul. Cada canto uma ação diferente. A Tuane, que estava junto, ficou assustada. Ela andava nas pontas dos pés, desviando disso, de tanta macumba que estava acontecendo, de tanta ação que estava de invocação a espíritos, pedindo para o demônio acabar com o casamento, com coisas assim. Ela ficou assustada, nova na fé, de ver tanta ação de tantos grupos de pessoas que vão nesses lugares fazerem oferendas, invocações,
chamamentos para que Satanás e seus anjos possam agir nas pessoas. Né? Quanta gente escrava, quanta gente invocando isso. Pergunte para a Tuane, ela ficou assustada. Né? Ela andava depois na casa da gente lá com medo, de tão assustada que ficou de ver tanta escravidão que as pessoas têm com relação a Satanás. Esses espíritos controlam a vida daquelas pessoas que vivem na prática da mentira. Esses espíritos controlam aqueles que vivem com o coração cheio de mágoas. Vamos passar. Espírito de inteligência. A figura do rosto humano fala da inteligência de Satanás. Né? Satanás prevê o futuro? Não. Satanás conhece o futuro? Não. Mas a sua escola de décadas, de milhares de anos de atuação, ele conhece as características humanas. Então ele sabe, se ele incentivar você nisso, você vai cair. Ele sabe, se ele oferecer aquilo, vai aceitar. Ele não conhece o futuro, ele não lê a mente, mas ele conhece muito bem o ser humano e o pecado humano. Ele só incentiva. Essa inteligência da figura humana faz com que ele conhece muito bem as características do ser humano. Então, como conhece as estratégias, ele manipula e derrota. Vamos passar aqui, próxima característica, se não vai dar tempo, né? Espírito de sensualidade. O texto vai dizer no verso 8 que ele coloca um espírito de sensualidade, né? Uma vez eu fiz uma pergunta para uma pessoa, num aconselhamento, a mulher foi para o aconselhamento, bem produzido, e ela falava assim que a briga dela com o marido, que o marido não investia financeiramente para que ela se produzisse toda. E aí ela conversa com o marido, perguntando, mas o que está acontecendo? Né? E a resposta do marido ciumento, né, foi assim, mas ela se produz toda, não é para mim, é para as amigas dela. Ela se veste muito bem, porque ela gosta de chegar na roda das amigas e as amigas elogiam, mas não é para mim, porque ela se veste, e nunca me perguntou se eu estou bonita, tal, não foi para mim. Era um ciúmes, uma vida familiar, mas qual é a ideia ali? Da sensualidade, né? Do colocar numa ideologia popular, por exemplo, de que eu tenho que mostrar as pernas, eu tenho que mostrar a barriga, eu tenho que fazer isso, eu tenho que mostrar o meu corpo para trazer a atenção dele. Nem vou entrar aqui em questão de roupa, não é isso. Mas, se você se vestir inteira com a intenção de sedução das pessoas e não o seu marido ou sua esposa, né, há um pecado. Né? Mas essa sensualidade de querer seduzir os olhares, de seduzir com o corpo, essa questão de chamar a atenção, fala assim que isso tem um sentido de Satanás. Sensualidade, vou usar para terminar só essa parte aqui, né? Espírito de violência, destruidor, matar, brigar, destruir, ele é violento, ele quer aniquilar, né? Ele arruma as brigas, ele faz o caos trazendo a violência. Espírito de inatingibilidade, né? Esse espírito de seres invisíveis, inatingíveis, que não podem ser atacados por armas nenhuma. Ou seja, nós sabemos que ele age. E qual é a nossa arma? Bem, nós não conseguimos combater esses demônios. Nós não conseguimos, a não ser com oração, leitura da palavra e vida com Deus. Paramos por aqui. Nós continuamos isso na semana que vem. A missão principal desses gafanhotos que saem das mãos. Até agora nós vimos quem são e quais as suas características. Mas a partir do verso 4, 6 e verso 10, vai falar um pouquinho dessa ação. Então nós vamos continuar isso na semana que vem, possivelmente, e depois entramos na sexta trombeta, que continua essa ação. Mas o fato, amados, é de que esse quarto
Quarta, quinta trombeta está falando de uma ação nesse mundo para um grupo específico, que são aqueles que não têm o Senhor. Isso respinga na gente? É claro. E quantas pessoas da nossa família, amigos queridos, colegas de trabalho, ainda não foram seladas? Ainda não se renderam a Cristo? Bem, é para eles. Nós vamos estar vendo isso. Por isso, meus irmãos, que é urgência da gente falar de Jesus para as pessoas. Por isso que é um caráter de urgência e necessidade de nós falarmos de Jesus para as pessoas. Porque não é só levar para o céu. Isso já é grande coisa. Mas é selar eles contra a ação de Satanás. Então, aquela pessoa que você ama, que é da família, não é só levar para o céu. E isso é grande coisa. Mas também nesse mundo, brindar, guardar quem a gente ama da ação desse grupo de pessoas que veio para matar, roubar e destruir. Vamos evangelizar, vamos testemunhar, vamos buscar a Deus, porque Deus aqui nos dá um privilégio de sermos guardados por Ele. Amém? Vamos ficar em pé? Vamos orar? Pai querido, nós agradecemos por até aqui falarmos um pouco desse assunto, que de certo modo é triste, dá medo, mas por um lado também nós que temos Cristo no coração, nós ficamos com o sentimento de que o Senhor nos guarda, o Senhor nos protege. E pedimos ao Pai que nesse dia do Senhor, que vamos para casa, um dia chuvoso, o Senhor possa nos guardar o nosso físico, guardar o nosso emocional, o nosso afetivo, aumentar a nossa fé, o nosso espiritual. Deus, age em nós como seres integral, em todas as áreas, porque nós precisamos do Senhor. Nós precisamos que o seu escudo, Pai, a sua mão poderosa, continue nos cercando, para que o céu chegue com garantia, mas que nesse mundo possamos viver, vendo as vitórias do Senhor. Obrigado, Pai, por ter nos selado com o Santo Espírito. Nós agradecemos e pedimos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, amados. Bom domingo.